Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma promoção do Urso do Nogueira, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, o que você acha da estratégia defensiva da Transpil por parte dos despertos, justamente tentando forçar ações afirmativas para, de certa forma, garantir a ocupação parcial dos dispersos nesses espaços? Creio que isso tenha muito potencial aceleracionista e para o esvaziamento do significado dessas pautas. E Urso de Nogueira, muito obrigado pela sua doação e pelo assunto de vídeo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem fazer uma promoção de vídeo de assunto livre aqui no canal, o link está aqui na descrição e no comentário fixado, mas se vocês quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, vocês podem deixar um like caso tenham gostado do conteúdo, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações do canal e, é claro, fiquem à vontade aí na seção dos comentários, como sempre. Então vamos lá. Olha, o Urso do Nogueira aqui disse que era para ser uma estratégia defensiva, né? Lembram-se dos criadores de conteúdo de primeira onda, né? O Raccoon, alguns deles retornaram como o Tricel e o Kodama, mas muitos deles ficaram por lá mesmo. E eles falavam, né, em lives principalmente, sobre o cara se declarar realmente uma dessas letras do alfabeto, ou mesmo como eles previam que os solteiros iriam receber impostos maiores, eles falavam também de casar com um amigo no papel, né, para evitar receber esses impostos. E eles falavam, mas em tom de brincadeira, é claro, que essa era uma estratégia perfeita para burlar o sistema, porque ia receber meio que um combo aí, né, de privilégios que existem legalmente, socialmente e culturalmente, né, basicamente usando autodeclaração. E o Ministério Público, ele admite autodeclaração, tá? Ninguém pode dizer se você está fingindo ou não. Só que eles falavam mais em tom de brincadeira a respeito da taxa de sucesso que isso poderia ter, porque eu não tenho certeza se o sistema ele vai deixar essa brecha tão óbvia na armadura. Porque, como diz o ditado, né, quando algo se torna tudo, ele automaticamente se torna nada também. Então a gente sabe que essas políticas são essencialmente para segregacionismo, tá? Para criar privilégios para uma classe protegida, literalmente com leis e tratamentos especializados. Tá? Então, se todo mundo acabar entrando nesse escopo, basicamente perde o sentido. É de fato uma guerra de narrativa de nós contra eles que literalmente acaba quando só existem nós, né, e não eles. Então, assim, essa estratégia ela pode ter até algum nível de efetividade a médio e curto prazo, para um ponto de vista individual, tá? Como o Urso de Noronha até falou aqui, uma estratégia defensiva, só que ele esqueceu de dizer que é uma estratégia individual, cara. Essa coisa de acabar minando os espaços, esvaziando as pautas e coisa do gênero, me parece um pouco de mentalidade revolucionária, tá? Mesmo que essa seja a consequência de homens aderindo em massa a Mask Pill, eu não vejo realmente que o sistema ele vai deixar isso acontecer, porque ele vai começar a perceber automaticamente, né? As pessoas vão começar a perceber e dar um jeito de acabar com isso, né? Sem falar no fato de que pode ser esse o plano, vamos por assim, né? A gente também tem que levar em consideração aqueles que vão se perder no personagem. Porque, veja, cria-se um sistema onde é literalmente insuportável viver se declarando como o tal do homem branco hétero cis, tá? E aí, basicamente, a única alternativa de viver meramente bem é se declarando de outra forma. Mas e aí, irmão? Quando é que vai parar isso, tá? A médio e curto prazo parece perfeito, parece muito bom porque você simplesmente não precisa se vestir de forma diferente, nem fazer nada diferente. Basicamente, basta dizer que a sua identificação é outra. Mas e a longo prazo, mano? E a longo prazo quando começarem a exigir mais, entendeu? Quando o progressismo for ainda maior. Então é uma questão de princípios, né? Onde tudo começa e onde tudo termina. Será que vai terminar em algum lugar? Pois ninguém sabe. E assim, ao ver o manifesto do Transmexing que surgiu na comunidade Incel, na comunidade Black Pill e tal, eu penso assim, cara, isso aí é basicamente os caras se rendendo ao sistema, a narrativa que venceu. Porque você vê no manifesto que os caras realmente não acreditam naquilo, né? Eles não são aqueles que realmente se sentem assim, ou por algum motivo ou por outro, né, se identificam assim de verdade. Eles fazem para, sei lá, ganharem crédito social, ou muitos deles dizem para ter acesso, né, a cópulas, a homens de alto valor, para serem amados e tal. De fato, um crédito social aí, né, para realmente funcionar na sociedade qual ele quer se inserir. Que, como eu falei, né, a sociedade está inadequada, então os caras eles estão se adequando ao inadequado, veja só. E assim, pelo motivo que for, tá, pela função que for, pela finalidade que for, o que importa é que parece que o plano está sendo seguido. Esses homens estão atendendo à agenda, né? E assim, já pararam para pensar que essa Mask Appeal pode ser bem isso?
E, assim, como eu disse, cara, it's over, tá? Não tem mais estratagema pro externo, não tem mais estratagema para vencer nada, esvaziar a pauta ou minimamente diminuir relevância. Não, cara, agora é realmente viver da melhor maneira possível, em sistema de contenção de danos e tal. E veja, isso não é nenhuma estratégia de guerrilha, tá? Uma estratégia de implosão ou coisa do gênero. É assim, cada um seguindo o seu próprio caminho e vivendo da maneira mais saudável que pode. E com estratégias de médio prazo, de curto prazo, a longo prazo, seja lá o que for, cara. Ao meu ver, o masculino já foi vencido, tá? Há décadas atrás. O homem em si, ele já foi vencido, principalmente o homem branco cis, né? E hétero. E isso acontece para nos dar a pílula de que o masculino ele só é reconhecido, meramente valorizado quando ele traz alguma coisa à mesa. E como nós vivemos num ambiente de abundância, onde características de construção, né, e de manutenção da sociedade bem masculinas já não são mais valorizadas, como trabalho braçal, como invenção, como provisão e proteção, que já foram literalmente terceirizados pelo Estado, ou meramente são feitos por trabalhos assim de baixo valor social, como pedreiro, como lixeiro, como eletricista, etc., né, que são literalmente profissões que receberam a alcunha de profissão de peão atualmente, e essas são profissões majoritariamente masculinas, né, eu diria até que exclusivamente masculinas, porque a exceção confirma a regra. Eu vejo que a nossa própria natureza humana, né, o que Jung chamava de inconsciente social coletivo, que é o pensamento da sociedade, que é meio que automático de todos os seres humanos, vem tentando fazer uma seleção natural ali, né? Os homens eles perderam uma própria função, então eles estão literalmente sendo tratados como um membro que atrofiou, porque ele já não tem mais uma função específica. Me diga, qual a função específica do homem na sociedade se não tomar pedrada atualmente? Não existe mais isso. Ele literalmente virou um bode expiatório, um espantalho mesmo, para ser usado como bicho-papão de narrativa. Só isso. Então me diga na sociedade o que o homem exclusivamente faz que a mulher não faz e que ganha crédito social. Nada mais. Nada. Então, essa exclusividade sumiu por vários motivos aí que eu já expliquei em vídeos anteriores. Não existem mais papéis de gênero e quando os papéis de gênero somem, os homens somem automaticamente. Por quê? Porque o homem, ele não é nada além do que ele consegue prover, entendeu? E se hoje, na nossa sociedade, temos uma abundância tão grande, onde a provisão masculina ela já foi terceirizada pelo Estado, e os homens não têm mais poder nem exclusividade sobre o que eles podem oferecer para a sociedade, para as mulheres, para seja lá o que for, acabou, tá? It's over. Não tem mais papel masculino, não existe mais homem. Porque é aquela coisa, né? Não se nasce homem, torna-se homem. E isso é uma verdade biológica, social e cultural. Biologicamente, todo ser humano é concebido como sexo feminino, né? E quando existe o cromossomo Y no genoma, aí sim a vagina se fecha e o clitóris cresce formando pênis. O mesmo vale para socioculturalmente, tá? Você nasce como criança, é tratado como criança até o momento do seu ritual de passagem, onde o homem ele provava que conseguia prover alguma coisa para a sociedade, onde ele se provava como útil, que ele não seria só mais uma boca a se alimentar, né, como eram as mulheres e crianças, mas as crianças elas seriam o futuro da espécie, né, ou da civilização ali em questão, e as mulheres eram os úteros, né, por isso que elas eram celebradas aos 15 anos de idade, que é ao mais tardar a menarca, que é a primeira menstruação, ou seja, ela seria uma mãe. Então, meio que o papel dela já estava garantido, ela já havia se provado ali, entendeu? E é uma coisa natural que elas não precisam fazer esforço nenhum. Só que o homem, para se provar, ele precisa fazer esforço. E isso acontecia no ritual de passagem. Então, a gente não tem mais ritual de passagem, até porque não tem mais o que o homem se provar para fazer. Ele não tem mais como prover nada exclusivamente seu, ou de poder seu, né, que ele possa controlar de verdade. O Estado já pode fazer isso, né? Os manginas já podem fazer isso, os ricaços já podem fazer isso. Não existe mais essa coisa, só o homem oferece isso, só o homem pode fazer isso, só o homem faz aquilo e tal. Não existe mais isso. E quando você fala assim de profissões exclusivamente masculinas, como as braçais, né, que eu citei, essas foram tratadas como profissão de peão, tá? Que são a base da sociedade, sustentam a comunidade que a gente tem hoje, né, a tecnologia, etc. Mas não se dá mais valor a isso, então não tem crédito social, é a mesma coisa que não existir para a sociedade.
Então, acima de tudo, é por isso que os próprios homens estão perdidos, né? Quando a gente vê, principalmente a galera tradicional conservadora que gosta de devanear bastante sobre o que é ser homem de verdade, ou mesmo quando você pergunta para as pessoas aí o que é ser homem de verdade, todo mundo tem uma resposta diferente, uma resposta idílica, ou mesmo confusa das coisas, né? Inapropriada e tal. Ninguém mais sabe, cara. Sabe por quê? Porque todo mundo esqueceu. Não existe mais essa necessidade exclusiva do masculino. E assim vai. E, ao meu ver, isso acabaria se, eventualmente, houvesse novamente uma necessidade de trabalho exclusivamente masculino, né? Se realmente a humanidade passasse por um momento de escassez. Só que eu não quero que isso retorne porque eu muito provavelmente vou viver uma vida pior do que eu vivo hoje. Então eu gosto de viver com conforto, eu gosto de viver com acesso à tecnologia e eu não vou trocar isso por, assim, receber tapinhas nas costas por ser homem e basicamente receber também mais trabalho nas costas. Porque para ser considerado homem você tem que se provar, né? Então eu acho que até os próprios homens escolheram isso, tá? Porque até que liberou os homens de certa forma. Assim, eles não precisam se provar, mas eles também não recebem crédito social. Porém, eles têm acesso a recursos, têm acesso a conforto. E como o Tricel diz, né, ele diz que é freacionista, ele quer manter as coisas do jeito que estão, porque para ele está muito confortável. E de fato, para mim, está muito confortável. Mas o meu ponto de vista aceleracionista é não frear, esse é o ponto, né? Deixar as coisas correrem do jeito que estão correndo. Porque frear, ao meu ver, é um resgatismo. E eu considero o Tricel um aceleracionista, um bom aceleracionista como todos nós. Porque o aceleracionismo é isso, deixa as coisas correrem do jeito que estão correndo, sabe? O aceleracionismo hoje, ele basicamente virou não ser freacionista. E é a admissão também de que a menor minoria é o indivíduo, tá? E você, para a sociedade, é um Zé Ninguém, sem poder algum. Você realmente não vai conseguir fazer grandes mudanças, nem mesmo mobilizando outras pessoas, né? Simplesmente viva a sua vida da maneira mais confortável e segura que você pode viver e deixa rolar, irmão. Esse é o ponto de vista aceleracionista, pelo menos o que eu tenho, né? E eu faço meio que, entre aspas, esse ativismo, aconselhando homens a viverem essa vida também. Então eu tenho de certa forma uma influência aqui, né? Eu falo para milhares de homens todo dia, ou quase todo dia, justamente a respeito disso. Deixa rolar, irmão, sabe? O aceleracionismo ele meio que já é feito pela sociedade. O progressismo ele está indo forte, firme, rápido. A sociedade ela já está acelerando cada vez mais, junto com a tecnologia, com a globalização. Então só o fato de você não segurar a roda que gira a sociedade já faz de você um aceleracionista, porque meio que a sociedade já está acelerando sozinha, né? Então você não tem que fazer esforço nenhum. O que de certa forma é bem confortável, convenhamos, né? O aceleracionismo hoje é basicamente a inércia. Antigamente era de fato ali mexer nas entranhas da sociedade, da cultura, para fazer a roda girar mais rápido. Hoje não, cara. Hoje a roda já está girando tão rápido quanto poderia. Não precisa da nossa ajuda. E literalmente tentar frear, ao meu ver, é um esforço contraproducente. Então é bom que a gente saiba a situação do masculino em si, né? Por que o masculino já não tem mais crédito social nenhum, cara? É justamente por isso. Nós não somos mais capazes de prover e proteger exclusivamente. Já tem quem faça esse papel. E o homem, ele sempre foi atrelado ao que ele poderia oferecer, principalmente provisão e proteção. Já que a gente não consegue mais exclusivamente fazer isso, acabou o homem, cara. O homem já sumiu, já não existe mais. A única coisa que é literalmente ser homem hoje é basicamente se assumir na sua postura, estar de pé entre as ruínas, e ter algum tipo de, sei lá, o que se considera macheza, né? Ter um corpão, de ir pra academia e ficar hipermasculino. É basicamente isso só o que sobrou. E assim, quem gosta de se apegar a isso, que se apegue, tá? Eu não tô dizendo que isso é errado, não. Poxa, como eu disse, a vida inteira é cope, cara. Tudo é cope. Porque o cope, ele é lidar com as dificuldades que a vida te dá. E a vida é uma eterna luta contra dificuldades, né? Então viver é cope. A consciência é cope. Tudo é cope, mano. Tudo é uma tentativa de se adaptar ao ambiente. Então, por isso que tem que se definir, né? O que é cope limitante e edificante. Quem não define cope como limitante ou edificante está basicamente negando que existem atitudes funcionais e disfuncionais que você pode fazer, negando literalmente o bem e o mal. Então é por isso que os homens eles estão bem inadequados, né? Eles estão bem confusos, assim. Eu vejo, por exemplo, pelo Twitter, né? Eu vejo páginas do Twitter de masculinidade, assim. E aí o cara tava dizendo, né? Se você não tem a mulher que sonha do seu lado, é porque você ainda não é o homem que nasceu para ser. Então veja como isso é genocêntrico, né? Porque essa sempre foi a função do homem em toda a civilização, cara. Desde a nórdica até a greco-romana, a medieval, vitoriana, o homem era sempre uma função para mulheres e filhos,
né? E crianças nesse caso. Era o provedor, era o protetor, a capacidade de atrair, a capacidade de sustentar, a capacidade de governar uma casa. Era sempre assim uma função na sociedade, uma função social, como eu gosto de dizer. Só que perdeu-se essa função social exclusivamente masculina, agora é de todo mundo, e é isso aí, tá? Vamos olhar pelo lado bom, pelo menos, porque é cope, mas tudo é cope. É funcional? Claro que é. É otimismo. Isso também liberou os homens, para que eles não precisem se provar, para que eles não precisem fazer rituais de passagem extremamente dolorosos e muitas vezes até fatais, para que eles não precisem correr riscos, né? E assim, meio que os próprios homens se trouxeram para essa situação, porque foram eles que criaram o ambiente de abundância que nós temos hoje. E naturalmente, a abundância, ela atrofia a parte masculina de todo o ser humano, principalmente dos homens, é claro. Por quê? Porque o masculino é isso, é a proatividade, é o esforço, né? A disciplina. E, cara, vivemos numa época onde não se valoriza mais isso. Vivemos numa época de preguiça, de comodidade, de abundância, de facilidades. Ninguém mais precisa ser aquele homem que faz e acontece hoje, tá ligado? Pelo menos a sociedade já não dá mais valor a isso. Dá valor à aparência, a número de seguidores, status social, tá? Coisas mais intrinsecamente femininas. Então, assim, eu garanto a vocês, o mundo de hoje não é o pior mundo a se viver que já existiu, tá? Já houveram épocas que a gente pode comprovar através do estudo da história que eram muito piores, não só para os homens, mas para todo mundo, tá? Onde se morria aos 30 anos de idade, no mais tardar, tá? Vivia-se uma vida assim, de fome, de miséria, de terror, com doenças como a peste negra, a gripe espanhola aí pegando geral, sem eletricidade, etc. E como eu disse, cara, todo esse progressismo também liberou os homens. Só que os homens eles são incapazes de se adaptar a isso. Eu não estou dizendo que você tem que abraçar o progressismo de braços abertos, mas você tem que saber ali viver da maneira mais confortável possível. Hoje é o mundo mais fácil e mais confortável de se viver, com certeza. E por mais que você não ache isso, por mais que você não sinta isso, porque de fato o ser humano ainda não se adaptou a essa comunidade e abundância inéditas na história, porque nós somos uma espécie que viveu, como todas as outras, né, em escassez, em decadência, em muita mortalidade, e meio que nós precisamos da dureza, né, para até nos sentirmos vivos, de certa forma, principalmente o homem. O fato é que os números são implacáveis, tá? Hoje se vive muito mais, com mais saúde, com mais acesso a recursos, comida, lazer e etc. do que nunca antes na história humana. E muitas vezes, como é o exercício da gratidão, né, nós precisamos só abrir os olhos para isso e focar nisso, tendo até um lado otimista aí. Nós vivemos numa era realmente do pessimismo e da insatisfação, né? Como fez o vídeo do Kodama sobre isso, que está aqui na descrição e no comentário fixado. Muito bom. Isso parece que tem afetado muitos homens, né? Principalmente os jovens, que são os mais acometidos de problemas como depressão e ansiedade. Você vai no Google aí ver quem tem mais depressão e ansiedade e o Google vai dizer que são as mulheres. Mas é mentira isso aí, porque os números de autochurrascamento são assim 4, 5 vezes maiores entre os homens, entendeu? E realmente não tem como você se churrascar sem estar em depressão, mano. É impossível, né? A depressão é de fato uma necessidade para o autochurrascamento. E esses censos que dizem que mulheres sofrem mais depressão do que homens são bem ambíguos porque relatam literalmente casos descobertos, né? Tem muitos homens que não são descobertos a sua depressão. Eles não vão procurar ajuda, não dizem para ninguém que estão com depressão, não vão aos profissionais e não entram nos censos, né? Simplesmente vira nem estatística. E aí, e também porque ele não recebe ajuda, ninguém tá nem aí. Mesmo se ele fala, a galera fala, vira homem, mano, sei lá, se resolve aí sozinho, tá? E não vira nem estatística isso aí. Então o cara às vezes simplesmente se churrasca e ninguém atesta a depressão. Porque, bom, não existe como se churrascar sem estar em depressão, não tem como. Mas enfim, né, mano, já que ninguém tá aí por nós, só nós mesmos. E aí eu vejo uma cacetada de cara dizendo que não, tem que acabar com todos os copes, que tudo é cope, não sei o quê. Mas, pô, cara, o cope é a vida é copar. A vida é copar com a sua irrelevância para o mundo, para o universo. A vida é copar com a sua insignificância perante a sociedade. A vida é copar com a sua inadequação ao mundo. A vida é copar com seus desejos, com seus instintos, com a sua disciplina, com a sua vontade de querer fazer alguma coisa e não conseguir. A vida é uma eterna barganha com as dificuldades que ela apresenta, tá? Então, se você tá vivo, você tá em cope. Você não tem, obviamente, nenhum cacife de ficar criticando o cope dos outros se você também está em cope, né? E viver é cope.
Então, ao meu ver, esse negócio de ficar criticando o corpo dos outros, sem fazer essa definição do que é limitante, do que é edificante, é claro, sem atestar a disfuncionalidade no corpo da pessoa, parece muitas vezes um convite ao autochurrascamento, né? Convidando outra pessoa a basicamente fitar o abismo. E convenhamos, são só homens que ficam falando dos corpos de outros homens. Ninguém fala dos corpos femininos, né? Só fala dos corpos masculinos. Então, em suma, cara, isso é misandria pura, tá? Então é o que eu digo, irmão, vai copando aí da maneira que você consegue, tá? Na base da funcionalidade, é claro, corpos edificantes. Olha para o lado otimista da sociedade, veja que de fato o progressismo liberou os homens também, existe muita facilidade hoje, você pode sim conseguir o que os seus ancestrais jamais sonhariam em conseguir sozinho. Mantenha-se solteiro, mantenha-se com poucos problemas na sua vida, tá? Sempre correndo de atitudes que vão ter severas consequências na sua vida, tá? Então aí você precisa daquela independência que eu tento trazer aqui para o meu canal, né? O Kodama também tenta. Aquela coisa de realmente ensinar o homem a pensar por si só, cara. A analisar o mundo dele, o qual eu não conheço e ninguém mais conhece melhor do que ele. E ele ter literalmente uma ótica bem desenvolvida para ver, opa, isso aqui vai me ferrar, tá? O cara simplesmente desenvolveu um senso de autoproteção bom, cara. Que, assim, é o necessário, o mínimo necessário para qualquer vida na Terra, né? Se defender, se priorizar. Tem uma análise crítica para saber que tem um monte de arapuca por aí, tem um monte de mentira, um monte de armadilha e vamos vivendo, né, pisando em ovos. É isso aí, irmão. A vida é isso, tá? Então, senhores, esse é o vídeo de hoje. Só agradecer aqui ao Urso do Nogueira pela doação e todos os doadores do canal também, aos membros, a quem comenta, a quem deixa o like, quem deixa o apoio aqui, né? E principalmente a vocês que acompanharam até o final. A vocês eu desejo um forte abraço, sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja e até mais.